Major, no seu livro, o senhor trata de várias narrativas que foram apresentadas durante a guerra contra a atuação do exército israelense, não apenas por fanáticos, por bloggers, por youtubers, né, por pessoas que pegam uma câmera ou um telefone e postam o que querem, mas também muitas vezes pela grande mídia internacional. A gente viu agora um caso da BBC, um documento interno da BBC que demonstra como a rede pública britânica divulgou informações totalmente falsas contra Israel, a favor do Hamas. O que você acha que está acontecendo na grande ou velha mídia? É uma questão de radicalização dos jornalistas? É uma questão de sempre foi assim, está aparecendo mais agora, despreparo da classe jornalística? O que está acontecendo? Ou simplesmente má fé? Ou no caso de, como a BBC, emissoras públicas, ordens que vêm do governo? Olha, Caute, eu acho que tem uma série de fatores. Muitas pessoas falam sobre o antissemitismo. Eu acho que o antissemitismo é um fator, o ódio gratuito contra o povo judeu, contra o Estado de Israel, é um fator presencial nas narrativas contra Israel, mas eu acho que não é o fator principal. Eu acho que a desinformação é o fator mais significativo nas acusações sem base contra o Estado de Israel. Quando eu falo da desinformação, eu não estou falando somente do público em geral. Estou falando de jornalistas, estou falando de lideranças políticas ao redor do mundo. É muito interessante que, durante 2 anos de guerra, Israel foi pressionado a terminar a guerra muito mais do que o Hamas foi pressionado a devolver reféns que foram tirados de suas camas, que foram tirados de uma festa, que estavam festejando um feriado judaico. O Hamas sequestrou bebês com chupeta de 1 ano de idade e menos. O Hamas assassinou 2 bebês que foram enforcados na faixa de Gaza. O Hamas sequestrou um idoso de 90 anos que foi sobrevivente do Holocausto. E o mundo pressionou Israel a terminar essa guerra incondicionalmente, mais do que pressionou o Hamas para devolver os reféns. E é interessante que, no primeiro momento, durante 2 anos de guerra, que o Hamas foi pressionado a devolver os reféns incondicionalmente, foi quando o Hamas aceitou devolver todos os reféns e ter um cessar-fogo. Mas o mais interessante de tudo foi que quem pressionou mesmo o Hamas a devolver os reféns não foi o mundo ocidental. O mundo que deve representar os valores judaicos, cristãos, os valores ocidentais de liberdade, foram os países árabes muçulmanos que pressionaram o Hamas a libertar incondicionalmente os reféns. Foi quando o Hamas não teve escolha. Isso veio 2 anos depois do começo da guerra. Muito tarde, mas melhor tarde do que nunca. Mas eu acho que tem um outro fator que pode explicar também essa parcialidade em relação ao conflito e às acusações e a forma como a mídia trata a atuação do exército de Israel na faixa de Gaza. No mundo existem cerca de 2 bilhões de muçulmanos, de árabes muçulmanos, e 16 milhões de judeus. 99% dos judeus vivem em países liberais, em países onde podem demonstrar, expressar suas opiniões livremente. Os árabes muçulmanos, mais de 90% vivem em países totalitários, onde não tem a liberdade de rejeitar um grupo terrorista e de apoiar o único Estado democrático de direito ali no Oriente Médio. E eu acho que isso reflete também na mídia internacional. Então, eu acho que esses 3 fatores, um pouco de antissemitismo, muito de desinformação e também o fato de tantos árabes muçulmanos viverem em países totalitários que não têm a liberdade de expressão, eu acho que esses 3 fatores influenciam muito a forma como a mídia apresenta a atuação das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza. Desirê, bem-vinda. Obrigada. Bom, eu moro em Israel e eu sou uma das vozes que tenta mostrar esse lado de Israel.
E nas minhas redes, uma das maiores acusações que eu recebo é que Israel é um Estado genocida e está cometendo genocídio na faixa de Gaza. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre de onde vêm esses números e qual a confiabilidade dessas informações, se outras entidades internacionais checam esses números. Enfim, Israel é um Estado genocida, Major? É uma ótima oportunidade, de uma vez por todas, explicar essa acusação tão cruel contra um Estado democrático ali no Oriente Médio. Vejam, segundo o Hamas, 55 mil a 60 mil pessoas morreram na faixa de Gaza. O Hamas todos os dias divulga quem são as pessoas que morreram na faixa de Gaza, quantos jornalistas, quantos médicos, quantas mulheres, quantas crianças, quantos idosos morreram na faixa de Gaza. O que o Hamas não divulga? Quantos terroristas foram eliminados? O que mais o Hamas não divulga? Quantas pessoas morreram por mortes naturais na faixa de Gaza? É o único país do mundo que não existe mortes naturais nos últimos 2 anos. O que mais o Hamas não divulga? Quantidade de pessoas que foram assassinadas pelo Hamas. Pessoas acusadas de colaborar com Israel, homossexuais, que são assassinados pelos terroristas do Hamas. O que mais o Hamas não divulga? Os civis palestinos que morreram por causa dos 10% dos foguetes que foram lançados em direção a Israel, falharam, se explodiram no território da faixa de Gaza. São 10% dos 15 mil foguetes, 1.500 foguetes, falharam e caíram no território da faixa de Gaza, inclusive em hospital. Diferente do Hamas, nas Forças de Defesa de Israel nós temos um compromisso absoluto com a verdade. Eu não sei, nós não sabemos dizer quantos palestinos morreram por causa dos mísseis do Hamas que falharam e se explodiram na faixa de Gaza. Nós também não sabemos exatamente quantos palestinos foram assassinados pelo Hamas nesses últimos 2 anos. Mas nós sabemos que 25 mil terroristas foram eliminados. E nós sabemos também que nesses 2 anos de guerra, pelo menos 10 mil pessoas morreram por mortes naturais, segundo números da autoridade palestina. São palestinos que morreram devido a doenças ou idosos que faleceram na faixa de Gaza sem nenhuma conexão com a guerra. Eu posso até abrir um parênteses e dizer que nesses 2 anos morreram muito mais pessoas por mortes naturais do que morreriam em anos normais, mas não por causa da guerra. Por qual motivo? Porque antes do 7 de outubro, 7.500 palestinos da faixa de Gaza entravam todos os anos em Israel para receber tratamentos médicos nos hospitais israelenses. E depois do 7 de outubro, eles não têm mais essa oportunidade. E o Hamas, em vez de construir hospitais para seu povo, construiu 500 quilômetros de túneis subterrâneos e produziu 40 mil foguetes. Então, dos 55 mil pessoas que, segundo o Hamas, morreram na faixa de Gaza, nós sabemos que 25 mil desses são terroristas e que 10 mil morreram por mortes naturais. Ou seja, quantos civis realmente morreram na faixa de Gaza segundo o Hamas, segundo os números do Hamas? 55 mil menos 25 mil menos 10 mil são 20 mil civis que morreram na faixa de Gaza. Cada civil que paga o preço da guerra é uma tragédia. Inclusive tem uma expressão em hebraico que diz Dam libi yotze, o sangue do meu coração sai. Realmente eu fico muito triste quando eu vejo um pai na faixa de Gaza enterrando o seu filho. Isso é uma tragédia. Mas para o Hamas, isso é uma estratégia. Isso faz parte da estratégia do Hamas. Então 20 mil civis morreram na faixa de Gaza e 25 mil terroristas. Ou seja, para cada um terrorista, morreu menos de um civil. 25 mil para 20 mil. Segundo a União Europeia, em um relatório de 2009, em guerras urbanas como essa travada na faixa de Gaza, a cada um militar que morre em guerras como essa, 9 civis são mortos. Um relatório independente de uma organização que gosta muito de Israel, a ONU, as Nações Unidas,
O Conselho de Segurança da ONU, um relatório de 2022, publicou que 90% das mortes em guerras urbanas são civis. Se 90% das mortes são civis, segundo a ONU e a União Europeia, quantos civis deveriam ter morrido na guerra depois de 2 anos de guerra com 25 mil terroristas mortos? Seriam 225 mil civis, porque são 90% seriam civis. Então a pergunta não é como morrem tantos civis, e sim que mágica Israel faz para que morram tão poucos civis na guerra em Gaza em relação a qualquer outro conflito armado urbano ao redor do mundo. E a resposta é que Israel faz muitas ações. Isso não é uma mágica. Nós já lançamos mais de 9 milhões de panfletos implorando aos civis para evacuar as zonas de combate. Fizemos mais de 150 mil ligações, não mensagens de voz, ligações. Nós temos uma central em árabe que ligamos para os civis para evacuar as zonas de combate. Nós fizemos zonas humanitárias, corredores humanitários, pausas humanitárias. Nós utilizamos informações de inteligência precisas. Nós utilizamos armamentos cirúrgicos para minimizar danos a civis. Nós fazemos outra coisa sem precedentes em guerras urbanas. Nós abortamos centenas de ataques aéreos porque civis apareceram nas proximidades dos alvos que seriam atacados.